Oi, gente. Meu nome é Maria Júlia Castro e hoje a gente vai dar início ao nosso curso de Bioquímica. E o assunto inicial, que é muito importante, vai ser metabolismo dos carboidratos. Então, para iniciar a aula, antes de falar do metabolismo dos carboidratos em si, a gente tem que conhecer um pouco dos carboidratos. Então, a gente pode começar dizendo qual é a definição química e bioquímica deles, que é exatamente, eles são polihidroxialdeído ou polihidroxicetonas, ou substâncias que por hidrólise vão produzir essas substâncias, esses polihidroxialdeídos e polihidroxicetonas. Outra coisa muito importante que a gente tem que saber é que eles são açúcares que participam da dieta de grande parte do mundo. Exatamente porque a maioria da alimentação mundial contém pão, bolo, esse tipo de alimento que é riquíssimo em carboidrato, certo? Por quê? Exatamente porque a gente precisa desses carboidratos para fornecer energia, porque eles são a fonte primária e principal de energia que a gente utiliza para o nosso corpo. Claro que a gente utiliza outros tipos de substâncias, mas o carboidrato é a principal. Por isso que no mundo todo a gente utiliza ele na nossa dieta. Então, é a partir da oxidação dessas biomoléculas que se tem a principal via metabólica de obtenção de energia para a maioria das células que não fazem fotossíntese, certo? As principais classes de carboidratos são monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos mais conhecidos são glicose, frutose e galactose, certo? E os disacarídeos, que eu até coloquei aqui para a gente destacar, a gente pode falar da maltose, que ela é composta pela união de duas glicoses a partir de uma ligação glicosídica. A sacarose é a partir de uma glicose e uma frutose. E a lactose, que é a partir de uma glicose e uma galactose. Então, o disacarídeo é nada mais do que dois monossacarídeos unidos por uma ligação glicosídica, certo? E os polissacarídeos são monômeros, são a partir da união de vários monossacarídeos, certo? Por isso que é poli. E os mais conhecidos que a gente pode citar é celulose, que faz parte da estrutura das células das plantas, por exemplo, quitina, glicogênio, amido, né, que está muito presente na nossa alimentação. Então, são esses. Mas hoje, para o metabolismo dos carboidratos, a gente vai falar especificamente da glicose, que é um monossacarídeo, né? Porque ela é o principal substrato oxidável, fonte de energia universal, certo? Inclusive, ela é a única fonte a curto prazo de energia para o nosso cérebro e para nossas hemácias, entendeu? Assim, claro que eles utilizam outras energias, se realmente precisa, mas numa situação normal de equilíbrio com uma pessoa saudável, ela vai utilizar como energia para o cérebro e para as hemácias a glicose. Aí, numa situação de jejum prolongado, por exemplo, aí já vai acontecer, a pessoa já está em desequilíbrio, entendeu? Então, ela vai... Eu me perdi aqui um pouco. Então, nessa situação de desequilíbrio, vai ser utilizado outras fontes para o cérebro, por exemplo, corpos cetônicos. Mas quando já está utilizando corpo cetônico, nitidamente essa pessoa não está saudável. Então, glicose é quando uma pessoa está com seu metabolismo normal, acontecendo de forma normal. Vou falar rapidamente um pouco sobre a digestão dos carboidratos. A gente pode ingerir um pão, aí a gente vai comer, ele tem predominantemente amido, né? Que é um polissacarídeo. Aí o início dessa digestão acontece na boca. Como que acontece na boca? A gente tem a parte da trituração, que é transformar esse alimento, que é uma partícula maior, em partículas menores, para facilitar a absorção, porque vai aumentar a superfície de contato, né? A gente via isso no ensino médio, em química, e também por causa da amilase salivar presente na boca, que já vai começar a digerir esse amido, certo? Depois, o alimento vai ser, a partir do tubo digestório, ele vai para o estômago. Mas no estômago, a partir do pH do estômago, que é bem ácido, ele vai neutralizar essa amilase salivar. Então, lá no estômago, essa digestão dos carboidratos vai cessar temporariamente. Mas, depois que ele vai para o intestino delgado, volta. E, agora, ele vai ser digerida
a partir das enzimas amilase pancreáticas no intestino delgado e elas vão ser transformadas em monossacarídeos, finalmente, certo? Porque é esse monossacarídeo que vai ser utilizado para a respiração aeróbica que a gente vai falar hoje, certo? Então, agora que a gente viu como que acontece essa digestão dos carboidratos que a gente vai ingerir na nossa alimentação até a formação do monossacarídeo, que é esse monossacarídeo que vai realmente participar do metabolismo, vai ser oxidado e gerar a energia que a gente precisa, a gente vai agora explicar as etapas dessa respiração. Primeiro, a gente tem que deixar claro que existe respiração aeróbia e respiração anaeróbia. Qual é a diferença? A única diferença principal que a gente tem que estar sabendo aqui é que a aeróbia vai precisar do oxigênio e a anaeróbia não. E a gente vai entender até o final dessa aula onde que esse oxigênio está inserido, porque que a gente realmente precisa dele. E para isso, a gente precisa saber as etapas da respiração. A respiração aeróbia consiste em 3 etapas. Glicólise, que é a única etapa anaeróbia, inclusive é uma etapa comum das respirações anaeróbias de outros seres. Bactérias também realizam glicólise e várias outras. Mas para a gente utilizar fazer a nossa respiração aeróbia, também tem que passar por essa etapa. Então a primeira é a glicólise. E ela acontece aonde? Ela acontece no citosol da célula. A segunda etapa é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que é mais falado hoje em dia dessa forma. E ele já está acontecendo na matriz mitocondrial. E a terceira e última etapa, que aí vai formar realmente a nossa energia, é a cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa. Aqui tem uma imagem que eu achei muito boa para explicar. A gente está vendo aqui uma célula. Nosso corpo é composto de células, né? Tem aquela célula, unidade funcional dos organismos, aí célula, tecido, órgão, enfim. A gente tem aqui uma célula comum, como todas que a gente tem no nosso corpo. E o que a gente tem que saber que ela é constituída? A gente tem a célula, essa parte roxinha aqui vai ser o quê? O citoplasma da célula. Aí esse aqui, maiorzinho, é o núcleo. E a gente tem várias organelas. Entre elas, a gente tem que destacar a mitocôndria, porque ela que é a organela que vai fazer essa produção de energia, certo? Aí o que a gente tem que saber aqui? Na respiração aeróbia, no citoplasma, na respiração aeróbia, a primeira etapa, que é a da glicólise, ela vai acontecer no citoplasma, certo? Essa setinha azul que está puxando para o citoplasma, que é onde vai acontecer a glicólise. Aí, a partir da etapa do ciclo de Krebs, vai acontecer já dentro da mitocôndria aqui, certo? E a última etapa também acontece na mitocôndria, que é a cadeia respiratória. Só que o ciclo de Krebs, ele acontece na matriz da mitocôndria e a cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais, certo? Antes da gente começar falando, explicar a glicólise, explicar as enzimas, substrato, o que é que forma, como é que forma, a gente tem que ter uns conceitos aqui importantes, prévios, para a gente entender. Então, primeiro é o ATP. O ATP é a adenosina trifosfato, é um nucleotídeo. E por que ele é tão importante? Esse ATP é o que vai fornecer para a gente a energia. É como se ele fosse a nossa moeda energética. Como se a nossa célula está precisando de energia, então em troca disso eu vou dar ATP e ela vai conseguir realizar suas funções, certo? Então, ATP, moeda energética. Nos seres humanos, a gente transforma alimentos em ATP, porque a gente vai oxidar essas substâncias, por exemplo, a glicose, que a gente vai falar nessa aula, e vai produzir ATP. E a gente tem que saber também que esse catabolismo que vai gerar essa energia, certo? Por isso que uma pessoa que, por exemplo, quer ganhar muita massa muscular, está fazendo muito exercício, para isso, ela tem que se alimentar muito bem, porque ela vai gastar muita energia, ela precisa de energia para realizar esses exercícios físicos. Por isso, ela tem que se alimentar bem para realizar esse catabolismo dos alimentos e gerar a energia necessária para fazer esses exercícios, certo? Outro conceito muito importante que a gente tem que saber é de NAD e FAD, porque vocês vão ver toda hora eu falando de NAD e FAD nas próximas etapas, glicólise, ciclo de Krebs, e aí vocês têm que entender para que serve esse NAD e FAD, de onde é que ele surgiu. O NAD e FAD são coenzimas. Eles vão captar elétrons liberados na reação e vão gerar energia, ATP, no
no final de todas as etapas, certo? Então, durante as reações, eles vão estar lá captando os elétrons para depois eles liberarem os elétrons no final. Isso a gente vai explicar bem direitinho, etapa por etapa, certo? Por isso, eles são ATP de forma indireta. Mas como assim? Eles vão... eu coloquei aqui que um NAD ele é igual a 2,5 ATP e um FAD é igual a 1,5 ATP. Então, eu quis dizer que eles são ATP de forma indireta. Mas isso a gente só vai explicar lá em cadeia respiratória. Mas antes eu quero que vocês guardem isso, porque tem que saber que esse NAD vai ser utilizado como ATP no final das contas, certo? Outra coisa que é muito importante a gente entender é que a gente vai falar de várias reações que vão acontecer na glicólise, no ciclo de Krebs, e aí vocês têm que entender como é que acontece uma reação. As partes principais de uma reação, que são um produto, um substrato e uma enzima. Aqui nessa imagem que a gente tem aqui, a gente tem um substrato, que é esse amarelinho, e uma enzima. Aí eles vão formar um complexo enzima-substrato. E a enzima vai catalisar uma reação e vai promover a quebra desse substrato, formando um produto. Que é isso que eu coloquei simplificado aqui. Um substrato AB, ele vai ser catalisado pela enzima X e vai formar um produto A mais B, certo? E aí a gente tem que saber o que é uma enzima reguladora. Porque eu vou falar isso toda hora do ciclo de Krebs na glicólise. E você já tem que estar atento. Porque quando eu falar em enzima reguladora, é muito importante, principalmente para a prova. É isso que a professora vai querer cobrar, principalmente. Por isso que eu tenho que deixar frisado o significado. Essas enzimas, elas atuam regulando as taxas dessas vias metabólicas. Muitas vezes, a gente está precisando mais, está precisando menos de glicólise. O nosso organismo ele tem que estar sempre em equilíbrio. Não pode estar tendo glicólise de mais, não pode estar tendo de menos, entendeu? Tem que estar equilibrado. E essas enzimas reguladoras, elas vão servir para isso. Elas vão regular a velocidade. Está precisando de mais? Aumenta a velocidade da reação, então. A enzima vai ser ativada, essa enzima reguladora. Está precisando de menos? Ela vai ser inibida. Aí a velocidade vai diminuir da reação. É por isso que elas são reguladoras, certo? Então, quando eu falar em enzima reguladora, já tem que anotar e decorar, porque ela realmente é muito importante para a prova. Agora a gente vai falar um pouco da glicólise, com o que acontece nela. Aqui a gente tem o esquema total da glicólise, mas eu vou aproximar depois para explicar etapa por etapa, que é muito importante. Mas antes a gente tem que explicar o que ela faz. Qual é o objetivo dela? Então, a glicólise é uma etapa anaeróbia que acontece no citoplasma da célula, certo? E ela envolve 10 reações enzimáticas, então 10 reações catabolizado por enzimas diferentes, algumas reguladoras, algumas não. Ela tem 11 metabólitos, composta por 11 substratos, talvez. E ela pode ser dividida em duas fases, que os estudiosos gostam mais de dividir. A fase preparatória, que é a fase de investimento, que você vai dar ATP para depois só receber. Então, essa primeira fase, você está investindo ATP para fazer essas quebras, essas reações. E a segunda fase, que é a fase de extração. Agora que eu já investi na fase passada o ATP, agora eu vou extrair o ATP, porque eu estou querendo fazer ATP, né? Eu estou querendo produzir ATP. Então, é isso, a primeira fase. Invisto, e a segunda fase, vou pegar esses ATPs que agora eles foram produzidos, certo? E essa glicólise, o que acontece? Vai ser a transformação de uma glicose, que é uma substância com 6 carboidratos, em 2 piruvatos, que um piruvato é uma substância de 3 carboidratos, então ela vai quebrar a glicose em 2 piruvatos. Esse é o objetivo da glicose, certo? Oxidação da glicose em piruvato. E quando a gente estiver falando, tem que deixar bem claro o que está sendo produzido, NAD, se produziu NAD em tal fase, se produziu ATP. Essas são as coisas que vocês têm que focar mais quando a gente estiver falando. Enzima reguladora, se produziu NAD, ou se produziu ATP, ou se gastou ATP. Essas são as coisas principais. Então, a gente vai iniciar aqui a fase preparatória da glicólise, certo? Primeiro a gente tem a glicose normal, que a gente já tinha digerido, né, lá no intestino, já transformou num monossacarídeo, e agora a glicose vai ser oxidada, certo? Qual é a primeira reação? A primeira reação de todas é essa aqui, ó.
glicose vai ser transformada em glicose 6-fosfato a partir da enzima hexoquinase, certo? Essa enzima vai catalisar essa reação. E essa enzima já é uma enzima reguladora, certo? E para essa reação acontecer, teve o gasto de um ATP. Então, coisas que você já tem que ter em foco aí. Primeira reação, já tem uma enzima reguladora e já tem o gasto de um ATP. Isso tem que estar guardado, certo? Próxima reação, transformação de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, catalisada pela fosfoexose isomerase, certo? Não é uma enzima reguladora, é bom saber, mas não é uma reguladora, certo? Próxima reação, terceira, transformação de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Essa reação também é catalisada por uma enzima reguladora, que na verdade é uma das mais importantes, fosfofrutoquinase 1. E ela também requer o consumo de um ATP. Então, até agora, a gente viu que foram consumidos 2 ATPs e já temos 2 enzimas reguladoras, certo? Próxima etapa. A próxima etapa é a hidrólise da frutose 1,6-bifosfato. É a primeira hidrólise que a gente está vendo agora na glicólise. Então, a gente vai, a aldolase vai hidrolisar a frutose 1,6-bifosfato em gliceraldeído 3-fosfato e em dihidroxicetona fosfato. Vocês entendem que a gente tinha antes um composto de 6 carbono e agora a gente formou 2. Um de 3 carbono e outro de 3 carbono, certo? Mas o que a gente tem que focar aqui nessa parte? Muito importante. Esse gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ser o único que vai continuar a glicólise. A dihidroxicetona não continua. Mas o que acontece? A dihidroxicetona, ela também consegue se transformar em gliceraldeído 3-fosfato a partir da enzima tiose fosfato isomerase, certo? Então, o que acontece? Um gliceraldeído 3-fosfato foi formado na hidrólise da frutose, 1,6-bifosfato, e outro vai ser formado pela interconversão de dihidroxicetona em gliceraldeído 3-fosfato. A dihidroxicetona fosfato se transforma também no gliceraldeído 3-fosfato. Então, a partir daqui, a gente vai ter 2 gliceraldeído 3-fosfatos. Então, a partir daqui, todas as reações que eu for falar, elas vão ser duplicadas, porque ela vai acontecer tanto com um gliceraldeído 3-fosfato, quanto com o outro gliceraldeído 3-fosfato, que foi transformado a partir da interconversão da dihidroxicetona, certo? Então, agora a gente vai iniciar a segunda fase, que é a fase de pagamento. Agora vão me pagar os ATPs que eu tinha dado para eles de investimento. Agora eles vão me pagar, entendeu? É isso que está acontecendo aqui. E o que a gente tem? Lembra que eu falei que só o gliceraldeído 3-fosfato ia participar agora da glicólise? Pois é, só que a gente tem 2, lembra? Porque eu falei que um vai ser de um composto e o outro do outro composto. A gente vai ter 2 gliceraldeído 3-fosfatos a partir daqui. Por isso que aqui eles têm esse númerozinho 2, 2, 2, 2, já que vai ser duplicada. Esse 2 significa que a reação está sendo duplicada a partir daqui, certo? Então, tudo que for produto, ATP, a gente vai duplicar no final e contar. Vocês vão entender. O que é que vai acontecer aqui nessa segunda parte? Esse gliceraldeído 3-fosfato, que foi formado, por último, nas reações anteriores da primeira fase, eles vão ser transformados em um 3-bifosfoglicerato. E para isso, a gente vai liberar um NAD, certo? Vai liberar um NADH. Então, a gente já foca aqui. Foi produzido um NADH. Isso é muito importante, certo? Esses NADH vão ser aqueles que vão equivaler a um ATP no final, que eu tinha falado antes. Só que, na verdade, não foi um NAD, foi 2, né? Porque lembra que eu falei que tudo que acontece com um gliceraldeído 3-fosfato vai acontecer com o outro, tudo vai ser duplicado. Então, foi formado 2 NADs agora, um para cada gliceraldeído. Certo? A próxima reação, muito importante, porque vai ser a transformação de um 3-bifosfoglicerato em 3-fosfoglicerato. E vai ter a formação de um ATP para cada. Então, vai ser a formação de 2 ATPs, certo? Próxima reação é a transformação de 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato, que é só uma reação de isomerização. E a próxima vai ser a transformação de 2-fosfoglicerato em fosfoenolpiruvato. E a última reação, que ela é muito importante também, porque vai ter uma enzima reguladora,
é finalmente a transformação de fosfoenol piruvato em piruvato. Vai precisar de uma piruvato quinase, que é a enzima reguladora, e vai formar um ATP para cada. Então, vai formar 2, certo? Então, agora a gente vai só recapitular tudo que eu falei para ficar muito claro o que é que foi formado, enzima reguladora, enfim. A gente tem aqui o esquema geral da glicólise, certo? A gente tem, no início, a glicose, que é um açúcar de 6 carbonos, e ela vai ser transformada em 2 moléculas de piruvato, certo? Cada uma com 3 carbonos. Vocês lembram dessa etapa aqui, ó? A partir dessa etapa aqui, as reações vão ser duplicadas. Tudo que aconteceu aqui vai acontecer aqui também, porque a gente vai ter 2 gliceraldeídos e 3 fosfatos, certo? O que mais que a gente tem que saber? A formação de ATP, NAD e o consumo de ATP, ó. Nessa primeira reação, teve o consumo de um ATP. Nessa terceira reação, teve o consumo de outro ATP. Então, consumo, por enquanto, de 2 ATP. O que mais que a gente tem? Nessa etapa aqui, a gente teve a formação de um NAD. Então, formação de um NAD. Só que essa etapa aqui já faz parte das que foram duplicadas. Então, na verdade, vai formar 2 NADs, um para cada parte do gliceraldeído que foi para um lado e o outro que foi para o outro, certo? Então, vezes 2. Essa etapa aqui teve a formação de um ATP. Só que, na verdade, vezes 2, né? Que a gente já viu que vai tudo duplicar. Então, forma 2 ATP. E, na última reação, formou mais um ATP. Vezes 2, 2 ATPs. Pronto. Então, a gente vai fazer o balanço geral agora. Qual é o saldo? O saldo vai ser o que formou menos o que consumiu. Se eu formei 4... Se eu formei 4 ATP e eu tinha consumido 2, 4 menos 2, 2 ATP. É o saldo final, certo? Que é isso aqui. E também formou 2 moléculas de NAD. 2 moléculas de NAD. Então, esse é o saldo final da glicólise. 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NAD. Além disso, a gente tem que relembrar quais são as enzimas reguladoras. A da primeira reação, hexoquinase, enzima reguladora. A da terceira reação, fosfofrutoquinase 1, outra enzima reguladora. E a da última reação, piruvato quinase, também enzima reguladora. Tem essas 3, certo? Pronto. Agora a gente vai falar da regulação da glicólise, certo? Essa regulação, ela vai acontecer a partir das enzimas reguladoras, que eu já tinha explicado para vocês o que elas fazem. Elas alteram a taxa da reação, mais rápido, mais devagar, dependendo do que necessita, certo? E essas enzimas vão ser reguladoras por quê? Porque as reações que elas catalisam são reações irreversíveis, certo? Então, essa reação aqui, ó, essa reação aqui da glicose para glicose 6-fosfato é uma reação irreversível. Por isso que a hexoquinase é uma enzima reguladora, certo? Assim como essa da frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bifosfato é uma reação irreversível. Por isso que a fosfofrutoquinase é reguladora, certo? E agora a gente tem que saber, dessas 3 enzimas reguladoras que vocês já estão sabendo, qual é a principal? É a fosfofrutoquinase 1. Mas por quê? Por que não é a hexoquinase? A hexoquinase é a primeira, a mais perto do início. Por que ela não é mais importante? Porque a hexoquinase, ela catalisa qual reação? Glicose para glicose 6-fosfato. Só que a glicose 6-fosfato, que é o produto dessa reação, ela não participa só da glicólise, ela participa também da gliconeogênese. E aí, não é muito bom a gente não é muito favorável para a glicólise controlar uma reação que tem como produto um produto que também é comum com outra reação, entendeu? Tem que ser um específico para a glicose e para a glicólise.
E a fosfofrutaquinase 1, ela catalisa uma reação que o produto é só da glicólise, não é de nenhum outro metabolismo, certo? Então é por isso que a fosfofrutaquinase 1 é a mais importante. E por que não é a última, a piruvato quinase? Porque ela tá lá no final. A gente quer quanto mais cedo tá acontecendo a glicólise, a gente já quer regular, entendeu? Então por isso que a fosfofrutaquinase é a mais importante das três. Porque ela tá mais... Ela vem antes da última, que é a piruvato quinase, e ela também catalisa uma reação que só tem como produto um produto exclusivo da glicólise, certo?